momento, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Mateus capítulo 26, versículo 6, diz o seguinte: o jantar em Betânia. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Essa parábola, Jesus está dizendo, né? E contando uma história para a gente, né? Aqui que está escrito em Mateus. Foi uma história que aconteceu, igreja. Jesus estava na casa de um homem com o nome de Simão. Ele era leproso. E Jesus, ele é maravilhoso. Ele vai aonde ninguém vai. Ele foi na casa de um homem leproso. A lepra naquela época, ela era repudiada. Quem tinha lepra era até expulso de uma cidade. E Jesus fez questão de chegar naquela casa e curar aquele homem. A Bíblia não está citando aqui da cura, mas ele curou um homem leproso. Porém, o homem leproso não recebeu Jesus da forma que essa mulher pecadora recebeu. Ela foi até a casa de Simão com um perfume caríssimo e ungiu Jesus com aquele perfume. Porém, Simão, que era para receber ele com todas as honras, não recebeu. Ele queria a cura, ele queria um milagre. E ele ainda reparou por que Jesus estava recebendo aquela pecadora e deixando ela tacar o perfume. Os discípulos estavam ali para que esse desperdício? Poderia se dar aos pobres aquele perfume caro. E Jesus, ele fala: os pobres vocês sempre vão ter do seu lado. Você sempre vai poder estender a mão para um pobre, porque o que mais tem é pobre. Rico tem pouco, mas pobre você olha que nem capim, tem para todo lado. Você pode fazer a caridade sua a hora que você quiser, e é obrigação. Fazer a caridade. Mas chama a atenção de Jesus essa mulher que derrama um perfume caro. Em outra passagem bíblica vai dizer que valia 300 denários. Esse perfume era muito caro para aquela época, igreja. Mas aquela mulher despeja tudo que ela tinha, aquela riqueza que era aquele perfume, sobre Jesus por agradecimento. Porque Jesus encontrou ela, expulsou dela 7 demônios, libertou ela das doenças da alma. Ela não tinha lepra por fora, mas por dentro. A alma daquela mulher era triste. Aquela mulher era desprezada pela sociedade, porque ela era uma mulher que, apesar de ser uma mulher rica, era uma mulher que não se dava valor. E Jesus libertou ela dos demônios, e ela foi grata, e ela pegou aquele perfume mais caro e ungiu Jesus. E ele falou: essa mulher, ela já estava me preparando para o meu sepultamento. Jesus ali estava revelando que ele haveria de ser morto, mas a cegueira dos discípulos e desse próprio Simão era tão grande que eles não entendiam que Jesus iria morrer por causa de nós, igreja.
Então nós que estamos aqui hoje, não venhamos ser cegos como Simão foi cego. Recebeu Jesus na sua casa para curar ele daquela lepra, mas não foi grato, não recebeu ele com honras. Não lavou os pés de Jesus. Não honrou Jesus como deveria ser honrado. Então você que veio aqui nessa noite, honra Jesus com o seu perfume, porque a Bíblia diz que a gente é o bom perfume de Cristo. Você pode ser o bom perfume aqui nessa noite. O que você tem para entregar para Ele aqui nessa noite? A sua adoração. Você falar para Ele que Ele é tudo que você tem de mais precioso. Eu não sei do seu problema, eu não sei da sua aflição, mas hoje deixa tudo de lado. Porque você veio aqui para buscar solução de um problema, mas você tem que entender que esse problema para Jesus não é nada, igreja. Seja como essa mulher que largou tudo e se entregou para Jesus. Se entregue nessa noite, porque Ele quer batizar pessoas aqui com o Espírito Santo dEle. Ainda que você ainda não é batizado nas águas, para Deus não tem escala. Primeiro você chega, primeiro você é batizado nas águas e depois você é batizado no Espírito Santo. Você pode ser selado com o Espírito Santo ainda que não se batizou nas águas, e depois você vai se batizar. Porque o maior dom que uma pessoa pode receber, igreja, é o batismo com o Espírito Santo. Então, se você derramar o seu perfume em Jesus nessa noite, se Ele sentir o seu aroma da sua adoração, Ele vai te batizar com o Espírito dEle. E a única forma do seu nome ser carimbado no céu é você receber o Espírito dEle dentro de você, igreja. Porque lutas, problemas vão vir. Você vence um problema hoje, amanhã aparece outro. Você vence um hoje, amanhã aparece outro. E nós que somos de Deus, nós vencemos todas as lutas que aparecem na nossa vida. Porque é Ele que vence por nós, igreja. E Ele vai vencer, Ele vai pelejar por você. E aqui fica essa saudação, igreja. Eu agradeço a minha oportunidade. Aproveita essa noite de adoração. Adore Jesus com toda a sua força, com toda a sua alma, porque certamente Ele vai receber o seu bom perfume em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. E aliviarei as cargas que são colocadas sobre vossos ombros, para que tenhais. Amém, igreja. Glória a Deus. Que palavra linda, né? Não temais. Palavra forte. Glória a Deus. Todas as coisas, para que em mim tenhais paz. Queria que vocês colocassem de pé, amém? Mas tende bom ânimo. Eu venci, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Somos parte de uma comunidade. Luizinho, vem aqui fazer uma oração. Gostaríamos de mostrar a forma que Jesus pode ajudar a mudar a sua vida para sempre. Orar a Deus para Deus dar um som no braço. Amém? Vem cá, Luizinho. Boa noite. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Dá uma breve palavra aqui. Para que Deus toque no nosso coração. Pedir ajuda, todo dia nós pedimos. Hoje nós temos aqui a agradecer. Porque a gente passa as dificuldades, a gente olha para trás e vê tanta coisa que a gente fez errado, e hoje a gente no caminho dele aqui, eu fico sem palavras até para falar, porque eu fui um dia que eu sou hoje, glórias a Deus. E eu estive viajando agora, vi tanto acidente nessa estrada, coisa tão triste. Tem um rapaz aí que jogou contra nós o ano passado, chama Pedro Severino. Ele é filho de um jogador profissional. Estava indo para Atibaia, ele saiu do Botafogo, foi para o Bragantino. Todo arrepiado. Passou o final de semana com a família, indo para Atibaia. Ele mais um outro parceiro deles, dois, chama Pedro. E lá em Americana, lá o motorista do carro deu uma cochilada e bateu na traseira do caminhão. Ele estava desenganado com ele lá. Eu falo, quando Deus quer trabalhar,
Os médicos estão de boca aberta. Porque quando os médicos bateu o martelo, porque ele teve morte encefálica, que ele não tinha mais jeito, ele deu uma crise de tosse. Aí o que aconteceu? Ele não está morto, não. Vai, ô glória! E hoje, para a glória e honra de Deus, Eita, Jesus lindo! ele está voltando para Ribeirão Preto. Meu Deus! Chama Pedro Severino, o pai dele chama Lucas Severino. Foi jogador profissional do Botafogo de Ribeirão, foi jogador do Corinthians, do Atlético Paranaense. E o filho dele jogou contra nós no ano passado aqui, inclusive fez gol em nós. Mas que Deus que abençoe ele e que venha e faça mais gols, que eu quero ele vivo. Amém. Vou fazer uma oração aqui de agradecimentos, Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, hoje é sem pedidos, só agradecimentos por tudo que o Senhor faz de bom na nossa vida. Muitas vezes passa batido, a gente está com aquele problema tão difícil e de repente a gente esquece do problema. Por quê? O Senhor foi lá e resolveu para nós. É simples assim, é só a gente entregar na mão do Senhor, que o Senhor fará por nós. Mas a gente tem que ter coração limpo, agradecer tempo, todos os dias, a hora que levanta, durante o dia, a hora que vai dormir. Agradecer pela vida, Pai, porque a gente vê tantas vidas sendo ceifadas aí a troco de nada, a troco de droga, a troco de não sei o que, roubos. Então, Pai, agradecimentos por tudo que o Senhor faz de bom para os seus filhos, tanto os que estão aqui e os que não estão, para a família nossa que não vem, mas por intercessão nossa, por intermédio nosso, o Senhor está lá agora, na casa de todos que estão aqui e na casa dos outros filhos que buscam o Senhor. Eu acho que a gente tem que estar na casa do Senhor, mas aquele que busca a palavra, Deus jamais vai esquecer dele, mesmo que ele não venha na igreja, Deus vai tocar no coração dele para ele vir. Então, Pai, agradecimentos, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor faz de bom na nossa vida. Em nome de Pai, de Filho e Espírito Santo. Amém, Senhor. Te amo, Jesus. Glória! Glória a Deus.